Eles foram rostos de uma época inteira, estrelas que dominaram a televisão venezuelana e cuja fama se estendeu para muito além das fronteiras do país, chegando até a Europa. Naquela época, a fama parecia uma promessa de eternidade, mas os tempos mudaram, o país mudou, e com ele a indústria também. Quando as câmeras se apagaram e os aplausos diminuíram, uma vida completamente nova começou para muitos. Neste vídeo, vamos relembrar 7 celebridades venezuelanas que são particularmente conhecidas pelo público europeu e contar como reescreveram seus destinos quando a fama deixou de ser o foco principal. 1. Gabriela Spanik. Durante anos, Gabriela Spanik foi mais do que apenas uma atriz. Ela se tornou um símbolo internacional do mundo das telenovelas. Seus papéis intensos a tornaram famosa na Europa, principalmente na Espanha, Itália e partes do leste europeu, onde suas séries alcançaram status de culto. Houve um tempo em que seu nome significava alta audiência, capas de revistas e fãs apaixonados, mas, como em muitas carreiras que surgiram sob a luz ofuscante da fama, chegou um ponto de virada. Os grandes papéis principais se tornaram mais raros, a indústria mudou, e para Gabriela também começou uma fase de reavaliação. Em vez de se apegar a sucessos passados, ela decidiu por um novo caminho. Ela participou de reality shows, expandiu sua presença nas redes sociais e, passo a passo, tornou-se uma empresária que utiliza estrategicamente sua própria marca. Sua fama não desapareceu, ela se transformou. E com isso, uma pergunta central permanece em aberto. O que conta mais? O valor da memória de triunfos passados ou a capacidade de se reinventar quando os aplausos diminuem? 2. Cindy Lazo. Para muitos, seu caminho parecia traçado. Filha da conhecida atriz Mimi Lazo, Cindy esteve cedo nos palcos de teatro e diante das câmeras de TV, e por muito tempo foi considerada a continuação natural de uma famosa família de atores. Mas sua vida tomou um rumo inesperado quando ela participou da primeira edição do MasterChef Latino no Zoo da Huaquicioa. Essa competição se tornou o ponto de ruptura decisivo. Cindy venceu e percebeu que seu futuro não estava mais na atuação clássica. Ela deixou os papéis para trás e fez da cozinha seu novo centro. E nunca se tratou apenas de cozinhar. Cindy começou a falar sobre alimentação saudável, estilo de vida consciente e a conexão entre comida e bem-estar. Com uma forma acessível e autêntica, ela se tornou uma voz que motiva as pessoas a questionar seus hábitos e assumir a responsabilidade pelo próprio corpo. Hoje ela vive e trabalha na Espanha, onde dissemina sua mensagem por meio de mídias sociais, palestras e projetos culinários. A mudança de atriz para chefe não é uma contradição, mas uma transformação. O palco permaneceu, apenas o roteiro mudou. 3. Alba Roversi. Alba Roversi foi um dos rostos mais conhecidos da televisão venezuelana nas décadas de 1980 e 1990. Seus papéis marcaram gerações inteiras, e seu nome era sinônimo de constância, proximidade e uma sólida trajetória artística. Mas sua vida também não seguiu o roteiro clássico de uma carreira de atriz. Com a emigração para os Estados Unidos, Alba deixou os palcos para trás e se viu forçada a começar do zero. Em Miami, ela encontrou um novo caminho que a conectou profundamente com suas raízes. Ela começou a preparar e vender halacas, aquele prato tradicional que para as famílias venezuelanas é mais do que apenas comida. Nos períodos de pico, ela produzia mais de 1000 porções e se tornou, para muitos compatriotas, um pedaço de casa em terra estrangeira. Não foi um recuo, mas um ato de sobrevivência e dignidade. Ao mesmo tempo, o desejo de atuar novamente permaneceu sempre presente. Esse sonho se realizou quando ela retornou aos palcos e sentiu novamente o aplauso. Hoje, Alba Roversi transita entre dois mundos, empreendedorismo e arte, passado e presente. Sua história mostra que a verdadeira carreira não consiste em nunca cair, mas em levantar-se sempre, sem perder a própria identidade. 4. Sonia Smith. Por muitos anos, Sonia Smith foi uma parte constante do cenário televisivo venezuelano. Desde criança ela cresceu entre câmeras e roteiros, acompanhava a mãe nas filmagens e cedo já estava sob os holofotes. Um de seus papéis mais conhecidos a tornou um rosto marcante das telenovelas, e por muito tempo sua vida parecia completamente definida pelo ritmo da atuação. Mas com o passar dos anos, o mercado mudou, as ofertas diminuíram,
e Sônia começou a reordenar suas prioridades. Ela se estabeleceu em Miami e tomou uma decisão que surpreendeu muitos. Em vez de continuar esperando por papéis, ela seguiu uma carreira profissional completamente nova. Ela se formou como enfermeira e desde então trabalha em uma clínica ortopédica, principalmente com pacientes idosos. Seu dia a dia hoje consiste em cuidar, ouvir e acompanhar, longe dos holofotes e do tapete vermelho. Às vezes os pacientes a reconhecem e se lembram de seu tempo na televisão, mas Sônia lida com isso com calma e modéstia. Para ela, hoje não importa mais o aplauso, mas a sensação de ser útil. Sua história levanta uma questão silenciosa, mas poderosa. O que resta da fama quando se muda vidas em silêncio, sem que ninguém aplauda? 5. Roxana Chacón. Roxana Chacón foi uma parte integral da infância de muitos venezuelanos. Desde cedo seu rosto se tornou conhecido através de programas infantis e juvenis, nos quais ela cantava, dançava e apresentava. Especialmente seu tempo em El Club de los Tigritos a tornou uma figura de identificação para uma geração inteira. Diariamente ela estava presente nas salas de estar, cheia de energia e leveza, aparentemente em um caminho que a manteria permanentemente sob os holofotes. Mas ao se tornar adulta, Roxana tomou uma decisão que quase ninguém esperava. Ela deixou a televisão conscientemente e apostou na educação. Ela estudou administração de empresas com foco em marketing, e assim seguiu uma direção que estava longe do mundo do espetáculo. Mais tarde, ela se estabeleceu no Panamá e passo a passo construiu uma carreira na área corporativa e de marketing. Hoje ela assessora marcas, empresas e empresários, dá palestras em diversos países e utiliza suas habilidades de comunicação e apresentação, aprendidas precocemente em um novo contexto. Seu caminho mostra que a popularidade não precisa ser necessariamente o objetivo. Roxana Chacón trocou a fama rápida por influência duradoura e prova que é preciso coragem para deixar o esperado para trás e permanecer fiel a si mesma. 6. Jimmy Quijano. Jimmy Quijano cresceu sob os olhos do público. Desde criança ele esteve nos palcos, cantou, dançou e se tornou um rosto conhecido do entretenimento juvenil venezuelano através de sua participação em El Club de los Tigritos. Seu carisma e sua espontaneidade o destacaram no elenco, e para muitos, uma carreira duradoura no show business parecia apenas uma questão de tempo. Mas, como muitas vezes acontece, a realidade mudou. O cenário televisivo se transformou, projetos desapareceram, e Jimmy teve que ver os aplausos silenciarem lentamente. Esse processo o levou finalmente à emigração, um passo que ele próprio descreveu como doloroso, mas necessário. Em terras estrangeiras começou uma fase de incerteza, mas também de reorientação. Apesar de todas as mudanças, ele nunca abandonou a arte. Jimmy continuou cantando, escrevendo música e encontrou nas redes sociais um novo palco. Sem grandes estúdios, apenas com câmera e microfone, ele construiu um público digital. Hoje ele combina música, humor e vídeos curtos, alcançando as pessoas de uma maneira mais direta e pessoal. Sua história mostra que a criatividade não precisa de um lugar fixo. Mesmo sem a grande emissora, a paixão pode encontrar novos caminhos e continuar viva. 7. Félix Melo. Para muitos venezuelanos, Félix Melo permanece a imagem de uma criança talentosa que cresceu na televisão e fez parte daquela geração marcada por El Club de los Tigritos. Sua energia, sua desenvoltura diante da câmera e sua proximidade com o público o tornaram popular desde cedo. Mas, como acontece com muitos jovens talentos, sua presença foi diminuindo com as mudanças na indústria. Os programas desapareceram, novos formatos surgiram, e Félix se afastou cada vez mais dos holofotes. Essa fase o levou a reordenar sua vida. Juntamente com sua esposa, ele emigrou para os Estados Unidos e lá iniciou um capítulo completamente novo. Em vez de entretenimento e show business, o setor financeiro agora estava em foco. Através de um projeto próprio, ele se dedica hoje à formação de consultores financeiros e ao acompanhamento de pessoas que desejam construir um futuro econômico estável. Ele continua utilizando suas experiências da época da televisão, principalmente na comunicação e no trato com as pessoas. Félix Melo representa uma transformação silenciosa, mas consistente. Ele mostra que uma fama precoce não precisa ser um obstáculo para assumir responsabilidades mais tarde e orientar outras pessoas. Quando as câmeras se apagam,
Às vezes é exatamente ali que a vida que realmente importa começa. Essas 7 histórias não falam do fim da fama, mas de sua transformação. Elas mostram pessoas que aprenderam a desapegar, a recomeçar e a se redefinir para além dos aplausos. Talvez o verdadeiro sucesso não esteja em permanecer famoso para sempre, mas em ter a coragem de seguir em frente quando os holofotes se apagam.